acabam, as nossas oportunidades de crescimento, elas também se esgotam. Se nós não tivermos desafios nos dias, no dia a dia normal da nossa vida, as oportunidades de crescimento, elas se esgotam. Eu entendo que os desafios, eles nos dão este privilégio de vislumbrar com momentos de crescimento, principalmente da nossa fé, porque nós encontramos obstáculos. E é nesses momentos que eu enfrento o medo, são nesses momentos que eu enfrento a angústia, e aí eu alcanço cada vez mais maturidade quando eu enfrento e eu venço cada um deles. Existe uma coisa muito importante que nós precisamos pensar sobre a nossa geração. Você entende como que para essa geração é importante eles receberem uma curtida na sua rede social? O quanto que tem poder um compartilhamento de um vídeo que um influencer está fazendo aí no seu YouTube? O quanto que isso mexe com a vida dessas pessoas? É um desafio para o nosso tempo. Eu posso dizer que eu enfrentei um desafio como este ao longo de toda a pandemia, quando eu tive que começar a falar com a câmera, quando eu tive que começar a me acostumar que o digital ele está aqui, e eu passei por meses falando só para um aparelho. É um desafio muito grande. Eu posso dizer para os irmãos que naquele momento onde eu tirava dúvidas por meio de lives, onde eu explicava com a expectativa de que a igreja acompanhasse, se fortalecesse, em todos aqueles momentos aquilo era assustador. Era um desafio, pois é o desafio que nós vemos nos nossos dias. Nós temos falado sobre essa questão da tecnologia. Eu digo para vocês que os primeiros me trouxeram muito medo, trouxeram muito receio quando eu os fazia e quando eu os publicava. Talvez o medo fosse de rejeição, porque nós queríamos naquele momento que a igreja toda abraçasse esse novo método. E se a igreja não gostasse? E se a igreja não acompanhasse? Ou talvez um outro desafio que eu tive foi enfrentar talvez um excesso de ansiedade. Será que está dando certo? Será que vai caminhar? Será que a igreja vai continuar forte? Tudo isso eu posso dizer que talvez fosse uma falta de confiança da minha parte em Deus, mas era o desafio para mim naquele instante. Era o desafio que o Senhor colocou para mim neste tempo, nesta geração, e que a igreja está enfrentando. Um desafio, então, para todos nós, como oportunidade para o nosso crescimento. Nós vemos que a nossa geração, ela fica triste com o simples fato de alguém postar uma foto na internet e ela não receber uma curtida de ninguém. Porque o meu vizinho não curtiu, porque meu irmão não curtiu, porque o amigo da igreja, o irmão da igreja não curtiu, como é que ele pôde me ignorar desse jeito? Veja o poder que isso tem hoje em dia, o quanto que a tecnologia está presente nas nossas vidas, este avanço, e ela está influenciando muitos. Ao ponto que você observa a visibilidade. Você hoje está em todos os lugares quando você posta um vídeo na internet. Muitas pessoas te veem. Isso está acontecendo com a igreja. Quanto maior, então, o compartilhar dos vídeos, maior é hoje a visibilidade que as pessoas têm. Os pregadores, os pastores ou membros de igreja que estão aí falando do evangelho na internet, eles estão enfrentando este desafio. Estão ficando cada vez mais visados por quem eles têm, então, ao longo de suas redes sociais. E então aí vem a questão que faz muitos questionarem: por que eu não fui curtido? Por que alguém não me acompanha? Por que alguém não me segue? As pessoas, então, elas querem o sucesso. E isso está atingindo também a igreja. O sucesso da igreja, muitas vezes, se vale pelo sucesso que ela tem na internet.
Quanto foi compartilhado daquela mensagem? Quantas curtidas a igreja está recebendo naquela mensagem? O sucesso está vindo às pessoas com quanto ela então recebeu de interação. Ela se tornou popular porque ela recebeu tantas curtidas. Este está sendo então o nível, a maneira de nós analisarmos o quanto que Deus está agindo na nossa geração. E esta é a ponte que eu quero convidar os irmãos para nós enfrentarmos nesta noite, para nós pensarmos sobre ela. A ponte da popularidade, onde nós estamos imersos nela a todo tempo por meio das nossas redes sociais. Você está mostrando a sua vida para as pessoas em todos os momentos. A igreja, ela está recebendo visibilidade por todas as pessoas. E nós precisamos enfrentar então este desafio da popularidade no nosso tempo. Mas então eu posso perguntar a você, no seu ponto de vista, o que então traria sucesso à mensagem da palavra de Deus? O que é que faz com que ela então se torne um sucesso no nosso tempo? O que é que torna ela popular na nossa geração? Será que isso cabe para a igreja? Será que popularidade pode então ser colocado, ou ser exigido, ou ser esperado para nós nas mensagens das igrejas? Será que nós estamos buscando popularidade quando nós anunciamos a verdade do Evangelho? Nós entendemos então que nós temos esta possibilidade maior agora de atravessar então as pontes, as barreiras, sejam elas físicas ou culturais, agora como nós falamos virtualmente. Conversamos já aqui sobre uma ponte que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou quando Ele falou as boas novas à mulher samaritana. Quando Ele enfrentou aquela barreira cultural, quando Ele ensinou para nós que nós devemos enfrentar as diferenças pelo Evangelho. Compreendemos também que existem obstáculos, mas o maior deles está dentro de nós, está no nosso coração. E por isso o que impulsiona a cada um de nós é o mesmo que impulsionou o Senhor Jesus, João Batista e os apóstolos a sair e desbravar o mundo para anunciar. É o arrependimento daqueles que estão longe do Senhor Jesus. Se formos pensar então que esta é a mensagem que temos a pregar, será então que ela deve ser popular nos nossos dias? Será que ela vai mesmo receber curtidas? Se ela for fiel às Escrituras? É algo que nós enfrentamos todos os dias, é algo que nós nos deparamos como igreja, porque nós estamos nos imergindo neste meio. E as pessoas estão então interagindo conosco através das plataformas que nós temos. Esta é a questão, que nós então vamos aprender esta noite pela palavra, a como atravessar. Um desafio que conduzirá cada um de nós ao crescimento. Por isso, hoje, nós vamos pensar sobre as bases do grande desafio. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Que diz o seguinte: Palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer de seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu,
visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós queremos neste instante pedir ao Senhor que nos conceda a Tua graça, que ilumine, Deus, as nossas mentes neste momento, para nós podermos compreender a Tua palavra com toda a clareza e com profundidade, ó Pai. Pedimos isto, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, porque nós cremos, ó Deus, que somente através da Tua palavra nós podemos entender o que o Senhor se agrada, para podermos viver em obediência, ó Pai, para podermos servir ao Senhor neste tempo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor não só abra os nossos corações para recebermos a Tua palavra, mas que o Senhor nos transforme, que o Senhor aplique as verdades do Senhor pelo Teu Espírito na vida de cada um de nós. Não nos deixe, ó Deus, voltarmos para a nossa casa da mesma maneira como estávamos quando entramos aqui, Senhor, mas que o Senhor nos transforme para a Tua glória, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós podemos observar então que o desafio deixado por Jesus, pouco antes da sua ascensão aos céus, foi ensinado por Ele ao longo de todo o seu ministério. O desafio, então, nós já falamos que Ele é o maior exemplo, a autoridade obediente. Ele falou e Ele o fez aquilo que os discípulos precisavam fazer a partir daquele instante. Ao anunciar, então, as boas novas, o evangelho verdadeiro que Jesus deixou, eles deveriam, então, demonstrar o poder, eles deveriam, então, mostrar toda a obediência àquele que agora é o seu mestre. Mas quando você observa todas as narrativas dos evangelhos, você acha que Jesus, ele era popular às pessoas? Você acha que aquela multidão que o perseguia, ela o perseguia porque ele estava se tornando alguém extremamente popular e que talvez na visão do que nós temos hoje, o popular é aquele que agrada a todo mundo, é aquele que fala o que todo mundo quer ouvir e por isso eles o seguem. Será que Jesus, ele então adaptou a sua mensagem para que os seus ouvintes o seguissem e então numerosa multidão percorresse todos os caminhos junto dele? Nós podemos ver que muitos então, como os 12 e os demais discípulos ao longo de todos os evangelhos, nós vemos que eles ouviram Jesus pregar a verdade. Jesus não negociou em momento algum o evangelho, e eles ouviram isso, eles seguiram ele, e eles então o obedeceram. Os mesmos desafios que Jesus então enfrentou em seu tempo, nós também encontramos nos nossos dias. Obstáculos, opressões, nós vemos aqueles que se levantam contra a igreja. A ponte que nós temos a atravessar nos nossos dias, Jesus atravessou e também deixou para nós como grande exemplo. A popularidade que para muitos hoje é extremamente importante, Jesus a teve e Jesus a enfrentou. Porque muitos então, desagradados com aquilo que ele falava, o confrontavam para que ele mudasse a sua posição. Nós estamos em um tempo onde o desafio é muito parecido para nós. E nós temos o nosso mestre como nosso maior exemplo. Apenas a geração mudou, o coração pecaminoso e os problemas continuam. E nós então precisamos enfrentar neste tempo, mas quando Jesus falava, aparentemente ele era popular, porque multidões o seguiam, mas nem todos o obedeciam, nem todos se entregaram a ele, porque nem todos concordavam com a verdade que ele estava ensinando naquele momento.
Mas isso não o fez abandonar a sua missão. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus continuou até o fim em obediência ao Pai para cumprir o propósito pelo qual Ele encarnou neste mundo em forma humana para poder então nos salvar. E Ele deixa para nós as bases da grande missão para a qual nós fomos chamados, pela missão a qual Ele cumpriu e que os apóstolos em seguida também foram capazes de obedecer. E nesta parábola, eu quero então destacar duas questões desta base que o Senhor Jesus nos deixou para então nós cumprirmos o desafio do nosso tempo, enfrentarmos ele e podermos obedecer com eficácia para a glória do nosso Senhor. Você conhece muito bem, se você já pôde ouvir a palavra do Senhor em vários momentos, talvez desde a sua infância, na sua escola dominical, você leu este texto e você conhece a parábola que o Senhor Jesus vem trazer neste momento. A parábola do semeador, ela retrata para nós algumas reações. Você pode ver então neste texto, então que alguém saiu para semear e lançou sobre diferentes terrenos a mesma semente. É interessante você ver então logo no início desta parábola, quando Jesus então vem a contar diante daquela multidão sobre o ensino profundo, como era uma prática que ele trazia, questões mais complexas, que nem todos eram capazes de entender, ele utilizava do meio onde eles estavam, da vida que eles tinham, para tornar este ensino um pouco mais simples aos seus. Mas veja que o texto diz: eis que saiu o semeador a semear. É interessante você observar que em nenhum momento ao longo desta parábola há um destaque da ação do semeador com relação à germinação desta semente. Nos diversos terrenos onde ela foi lançada, os diversos solos, nós vemos que ele apenas passa por eles, lança e não faz mais nada ali. Ele não tem uma ação adicional para que aquela semente, então, em cada um daqueles solos, ela comece a germinar. Veja, então, que a base para o grande desafio, ela está inicialmente na semente. Algo tão simples, mas algo muito importante para nós como igreja compreendermos na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, então, ele diz aos Romanos, no capítulo 1, não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação dos que creem. Ou na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo no poder, em poder no Espírito Santo. Veja então que a semente aqui é uma figura que representa a palavra de Deus que está sendo lançada, que está sendo exposta aos solos, às diversas pessoas que estão então a ouvindo. Conforme você começa a observar a explicação de Jesus a partir do versículo de número 14. Ele conta a parábola e aqueles que não entendem, ele mesmo começa a explicar ela a partir do versículo de número 14. Quando você observa, então, no texto paralelo, no Evangelho de Lucas, é registrado, então, não o semeador semeia a palavra, mas ele diz, então, sobre a palavra de Deus. E no Evangelho de Mateus, ele traz como a palavra do reino. O semeador, ele só faz isso. Só lança a palavra. Ele semeia a semente. Ele é responsável por conduzir a semente por todos os solos por onde ele está passando. Porém, a germinação dessa semente não depende do semeador. A germinação dessa semente, ela depende única e exclusivamente do poder de Deus. É da ação do Senhor em cada um daqueles solos. É pelo agir do Espírito Santo, então, que esta semente, ela vai trazer frutos. Vai permitir, então, que ali nasça uma bela planta e ela traga
então bons frutos. E assim o apóstolo Paulo, então, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, nós já observamos aqui quando estudamos no último trimestre, ao longo da nossa revista na escola, quando ele diz, então, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo teve um trabalho fundamental de plantar. Apolo teve um trabalho fundamental de regar a semente, mas nenhum deles, apesar da sua eloquência, apesar do seu conhecimento, nenhum deles fez aquelas sementes crescerem, porque o crescimento vem de Deus. Então veja, se você for pensar, tanto o apóstolo Paulo, quando você olha Apolo, ou como você pode usar qualquer um dos apóstolos, qualquer pregador que você encontra, os profetas no Antigo Testamento, eles poderiam ser populares. Pela sua eloquência, poderiam ser populares, pela visibilidade que eles estavam ganhando naquele instante, mas qual é a diferença? Qual é a diferença que a popularidade das pessoas traz na hora da germinação da semente? O quanto importa se a pessoa que está pregando é conhecida mundialmente ou se ninguém a conhece? Para a germinação da semente, isto não importa. A popularidade não tem valor algum, porque é Deus quem vai dar o crescimento. É Deus quem vai fazer essa semente germinar. Não é o semeador, não é a eloquência do pregador, não é a profundidade do conhecimento do pregador, não é então a pessoa, mas é Deus quem vai usar aquela vida para falar aos corações daqueles então que os ouvem. Você pode ser uma pessoa, um influencer, um youtuber, você pode ser alguém muito conhecido na cidade, você pode ser alguém que tenha muitos amigos, uma família enorme. De nada adianta para a germinação da semente que você está plantando esta sua popularidade. Você pode ser o membro da igreja que mais tem curtidas no Facebook, que as pessoas compartilham tudo que você posta. Isto de nada adianta na germinação da semente, porque a popularidade que você tem não tem poder sobre o que está acontecendo no coração dos que te ouvem quando você prega o Evangelho. Não é a sua popularidade que faz isso, mas é o próprio Deus. Então aquele que não é capaz de confiar no Senhor, aquele que não depende do agir de Deus para a germinação da semente, este se perde no meio do caminho, porque ele não é capaz de esperar o tempo de Deus, de fazer brotar aquela semente que foi colocada ali. Ele não consegue esperar para ver Deus transformando a sua cidade, transformando o seu bairro, transformando a sua família. Ele se atrapalha ao ponto de encontrar até outros caminhos para se tornar mais popular, para que a sua mensagem se torne mais moderna, para que ele seja mais ouvido pelas pessoas. Porque ele acha que a popularidade ia trazer para ele algum impacto na vida dessas pessoas. Aliado à independência da semente na germinação, como nós olhamos, nós não podemos descartar aqui a necessidade daquele que semeia. Nós estamos falando aqui de uma semente que está sendo lançada, mas a semente não é lançada pelo vento, é alguém que está lançando essa semente. A palavra nos diz, então, como é que ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão então receber essa semente nos solos dos seus corações, se não existe alguém que esteja disposto a ir até elas para expor as boas novas, para levar o Evangelho como Jesus fez, como os apóstolos fizeram? É preciso então que o semeador compreenda, portanto, que ele tem uma função muito específica.
Ele tem uma responsabilidade de levar a mensagem para as pessoas e dizer então, aquele então que tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisa alguém ir até esta nova geração para que eles se convertam, para que eles despertem, para que eles saiam das trevas e venham então para a luz. É Deus sim quem vai fazer germinar a semente. Nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, nos adultos, sim é Deus, mas para que Deus faça isso, você e eu precisamos ir até eles. Você e eu precisamos anunciar a verdade, sem negociar a verdade, para que eles possam então ser transformados. O desafio foi dado pelo Senhor Jesus àqueles que afirmam serem seus discípulos. Não basta nós sermos uma multidão que está ao redor de Jesus, se nós não cremos nele e se nós não queremos obedecer a ele. Se nós somos submissos ao Senhor Jesus, então somos discípulos, então nós temos que pregar. Nós temos que levar esta semente. Nós somos os semeadores. Para os campos, então, que estão aguardando você lançar a semente, para eles, então, saírem do local onde eles estão vivendo, longe de Deus, como inimigos do Senhor. Jesus fez isso. Você é um servo de Cristo? Você confia em Jesus? Você crê no que Ele fez? Ele foi até o leproso, Ele foi até a mulher samaritana, Ele foi até as pessoas para falar a verdade para elas. Ele alimentou, Ele sustentou, Ele consolou, Ele direcionou. Muitos o rejeitaram, muitos o humilharam, mas Ele não deixou de semear. Ele não deixou de anunciar o Evangelho, de cumprir então a sua missão. Mas a igreja só vai lançar a semente com uma condição. Quando a prioridade da igreja for o reino de Deus. Em nenhum momento nós vamos ver um grande avivamento acontecendo dentro da igreja, de pessoas dispostas, de pessoas alegres que querem servir, enquanto a prioridade da igreja não for o reino, não for a expansão do reino, não for a glória do nosso Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz então na primeira carta aos Coríntios, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois pesa sobre mim esta obrigação, porque ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. É responsabilidade nossa, e quando a prioridade da igreja é o reino de Deus, nós entendemos que não é uma condição que eu posso escolher ou não, é obrigação minha. Ai de mim, se eu que entendi as boas novas, não anunciar ela para aqueles que estão nas trevas. Deus não está te chamando esta noite para você ser popular. Deus não está te chamando para você ser aquele que tem a maior visibilidade na internet. Deus está te chamando para você pregar, para você se tornar um semeador destas boas novas que transformaram a sua vida e que podem transformar a vida de tantas pessoas. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a resposta de Isaías, quando ele foi chamado pelo Senhor. E nesta noite, Deus está te chamando para que você se torne um semeador. Como é que você vai responder a este chamado? Independente da popularidade que você tem, independente do que esta geração está fazendo na sua mente com relação ao seu envolvimento na internet, com as curtidas que você tem ou que você não tem, como é que você vai obedecer a Deus? Porque é isso que a palavra nos traz. Nós temos ali alguém que saiu a semear, no versículo de número 3. Esta semente germina pelo poder de Deus, quando trabalhadores se levantam para agir.
Mas é muito interessante de nós observarmos o apóstolo Paulo escrever a sua carta aos Filipenses, e logo no início, nos primeiros capítulos, ele conta àqueles irmãos quais foram os resultados da sua prisão, das suas algemas. O apóstolo Paulo, então, ele diz que as suas algemas geraram motivação na igreja. E que as pessoas, então, elas começaram a pregar mais o Evangelho. O envolvimento da igreja havia aumentado, a motivação deles estava maior quando eles souberam que Paulo foi preso por causa também da pregação do Evangelho. Mas é interessante que ele traz um detalhe na continuação do texto, que muitos pregaram por amor ao Senhor e outros pregaram por inveja de Paulo. Porque eles queriam a mesma popularidade que Paulo. Porque eles queriam ser então conhecidos como Paulo, que estava sendo então aquele que estava gerando discípulos de Cristo. Alguns faziam por amor e outros faziam por inveja, mas nós vemos que algo interessante que não entra na discussão do apóstolo Paulo com relação aos efeitos das suas cadeias, é a essência. Sejam aqueles que faziam por amor ou aqueles que faziam por inveja, ambos não abandonavam a essência do Evangelho. Isto não era negociado por ambos os grupos. Não estou dizendo aqui, nem Paulo estava dizendo que aquele que faz por inveja está certo. Mas ele está dizendo que o efeito das suas cadeias foi a motivação de todos, e todos saíram pregar o Evangelho, mas nenhum deles abandonou a verdade do Evangelho. Eles pregaram o que deveria ser dito, eles foram então fiéis à palavra do Senhor, porque nós devemos ser fiéis, porque a semente só vai trazer efeito quando ela for aquela essência que Deus nos deixou para então semear por entre os campos. Quando nós abandonarmos a essência, a qualidade da semente não for boa e excelente, ela não traz mais os efeitos ao qual ela então foi feita para gerar. Sem uma semente de boa qualidade, nós não temos uma árvore boa e nós não temos frutos. Sem essa semente, nós não somos salvos, porque sem a pregação verdadeira do Evangelho, as pessoas não têm como se converter, porque elas não têm como entender quem é Cristo Jesus, elas não têm como entender o que é o arrependimento. Jesus, ao contar esta parábola, ele não está colocando em questão a qualidade da semente. Nós não podemos negociar o quanto essa semente ela deve ser então conforme aquilo que agrada a Deus somente. Por isso, como John MacArthur disse certa vez, o poder de Deus vem através da mensagem e não do mensageiro. O poder de Deus vem através da mensagem, vem através da semente, vem através da palavra, e não de mim. E não de você, e não de grandes pregadores populares por aí, e não de irmãos que são os mais visados na internet. Vem através da mensagem do Evangelho. Quantos são populares e são fracos nas suas mensagens, e quantos por aí são desconhecidos e têm o poder de Deus saindo pelos seus lábios, porque a fidelidade do Evangelho está sendo mantida, é inegociável. A fidelidade às Escrituras, a fidelidade do conteúdo desta mensagem, da qualidade desta semente, ela é inegociável. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, mais uma vez, ele diz então que aqueles que ensinam, aqueles que pregam, aqueles que manejam então a palavra de Deus, eles têm grande responsabilidade sobre as suas vidas. E por conta disso, ele diz que as obras deles serão provadas. Algumas, portanto, permanecem, outras não. Outras são momentâneas, como a palha, como a madeira,
que quando apurado pelo fogo, se desfaz. Fica quase invisível o seu formato. Assim é a mensagem destes que não se preocupam com essência. Assim é a semente daqueles que não estão se preocupando com esta qualidade. Assim é a sua e a minha palavra quando onde nós estamos pregamos o Evangelho do Senhor. Se ela é uma semente sem qualidade, ela não vai dar frutos. Ela não vai nem germinar, porque ela não é a verdade que deveria ser então anunciada. A base então deste grande desafio passa pela qualidade. O setor de qualidade precisa estar atento quanto àquilo que é anunciado, quanto às sementes que são lançadas pelos campos afora. Não vão ser todas que vão germinar, apesar do poder de Deus, apesar da fidelidade, obediência, piedade, santidade do semeador. As sementes que não têm então qualidade não vão transformar os corações. E a minha questão a você então com relação a isso é: você anuncia o Evangelho, mas você quer que as pessoas sejam transformadas realmente, ou você quer que as pessoas apenas encham a igreja? Você quer que as pessoas, então, elas aparentem como muitos por aí, que elas são servos de Deus? Como muitas igrejas fazem, estão cheias de pessoas, mas não estão se importando em anunciar a fidelidade. Você, quando você anuncia, você quer que ela se converta mesmo? Que a sua família seja transformada, ou que ela seja só convencida do caminho que leva ela para a salvação? Isso vai depender de como você está lidando com a qualidade da semente que você oferece às pessoas. Para isso, uma coisa apenas: fidelidade. Seja fiel com relação à semente que você está lançando pelos campos que o Senhor está te levando. Mas veja, então, essa é uma das questões, a semente. A outra que eu quero trazer, então, como as bases para a grande missão, a outra e última, é o próprio solo. Porque, como você pode observar, então, enquanto Jesus conta essa parábola aos discípulos, ele mostra para nós o lugar onde as sementes caem. Como ele vem explicar mais à frente o que significam cada um destes solos. Veja então que 3 exemplos são colocados para nós, que nem todas as sementes vão germinar. O texto traz para nós então aquelas que caíram à beira do caminho e encontraram então nesta beira do caminho um solo endurecido, pelo constante caminhar de todos aqueles que passam por aquele trajeto. O pisotear dos pés daquelas pessoas tornaram cada vez aquele solo mais compacto, e a semente caiu ali em cima. Você pode observar então que ela não encontrou maneiras de germinar e de criar raízes fortes ali, permitindo então que as aves passassem e a levassem naquele momento. Um solo endurecido é um coração endurecido. Um coração endurecido, ele não traz espaço de tão pisoteado que ele está, para então que esta semente e as raízes então germine, ela se aprofunde e ela fixe ali então uma planta bela e saudável para dar bons frutos. Esses corações, eles têm, portanto, a semente do Evangelho retirada por Satanás, porque eles ainda estão presos na escuridão dos seus pecados. O problema não está na semente aqui. O problema não está nem mesmo com o semeador, muito menos com aquele que é capaz, com seu poder, de fazer germinar. Mas nós vemos aqui que há um problema neste solo. Então existem solos que precisam ser arados, trabalhados para que eles então tenham um resultado na sua semente. Muitos ainda estão endurecidos. Mas veja que outra semente caiu entre as pedras, chegou até a germinar. Mas você pode observar então que ao sair o sol,
O sol queimou as suas raízes, secou aquela planta, porque o calor queima, porque o calor ele faz secar, porque o calor ele traz a prova. E o Senhor Jesus está usando aqui então uma metáfora de que o calor das provações, das tribulações, vai levar então com que muitas sementes sequem pela superficialidade na qual estão então as suas raízes. É esse evangelho que nós vemos ser exposto por aí, um evangelho emocional, um evangelho fraco, um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem a graça, um evangelho sem mesmo Cristo Jesus. Não gera profundidade. Por isso existem solos que precisam de mais nutrientes. Eles precisam de mais conteúdo, eles precisam de mais reforço, senão essas sementes não conseguem ficar ali. Qualquer coisa queima elas e elas morrem rapidamente. Mas veja então que você pode observar que algumas não queimam no sol, mas elas são sufocadas. O terceiro exemplo que Jesus traz para nós aqui no versículo de número 7, ela caiu entre os espinhos, e então os espinhos cresceram, e ela está ali no meio dos espinhos, mas os espinhos a sufocaram, e ela não pôde então dar frutos. Estes solos são aqueles então que não têm espaço para o Evangelho, porque tem outras prioridades, porque existem outras coisas que tomam espaço nestes corações, sejam as preocupações do seu dia a dia, sejam as suas riquezas, a idolatria que essa pessoa está alimentando no seu coração, sejam os desejos da sua própria carne. Existem coisas nestes corações que sufocam a palavra de Deus, e não permitem então que ela cresça com força e ela então germine ali com beleza de saúde e dê frutos. Porque existem solos que também precisam de limpeza. Tem muita coisa neste solo, precisa ser retirado esses espinhos, precisa ser limpo esse terreno para que esta árvore germine com saúde. Solos que precisam ser então trabalhados. Muitas vezes nós olhamos estes solos e entendemos que eles jamais existirão neles a possibilidade de brotar algo, mas talvez nós não tenhamos tempo suficiente para trabalhar neles, para arar o solo, para que ele fique mais macio, que é o discipular, é o acompanhar, é a limpeza do solo para tirar os espinhos, para que eles entendam que nada mais pode salvar a não ser Cristo Jesus. E nós precisamos dar mais alimento para essas pessoas. Quantas vezes você já pregou o Evangelho para a pessoa um dia só e você achou que aquilo era suficiente e deixou aquela pessoa ali perante a todos os ataques que o mundo tem? Você não ensinou mais, não deu profundidade, não falou sobre Cristo, não falou sobre arrependimento, não falou sobre a graça, nada mais. E você já a condenou ao inferno e deixou ela para lá, para o lado. Você foi para aquele que só se converteu rapidamente. Não é assim. É no tempo de Deus. É Ele quem faz germinar a semente. Então existem solos que nós precisamos trabalhar neles. Mas nestes que o Senhor Jesus está trazendo para nós, eles são o exemplo daqueles que rejeitaram. Eles rejeitaram a verdade do Senhor, porque o problema não estava na semente, o problema não estava no semeador, e repito mais uma vez, não estava e nunca estará naquele então que faz germinar a semente, que é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Não era este o problema. Nós vemos ali que o problema estava naqueles solos, porque os solos que permanecerem assim, rejeitarem a verdade do Senhor, esses então são aqueles que não se convertem, que amaram mais as trevas do que a luz, como diz no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de número 19. Eles querem permanecer na sua vida pecaminosa. Por mais que você anuncie a verdade do Evangelho, por mais que você acompanhe, que você discipule, que você dê profundidade do Evangelho, muitos ainda vão rejeitar.
Isto porque do coração é que procedem os maus desígnios, diz a palavra do Senhor. Porque o coração é corrupto. Porque todo ser humano está corrompido completamente. Por isso eles rejeitam. Por isso talvez até hoje você rejeitou a verdade do Evangelho. Porque eu e você, nós temos no nosso coração a corrupção do pecado. Nós estamos longe de Deus. O apóstolo Paulo diz, e eu repito várias vezes esse texto, que não há um justo sequer diante de Deus. Não há um pecador que deseje por si só buscar a Deus, servir ao Senhor, porque nós todos estamos corrompidos. E estes solos precisam ser trabalhados. Porque um dia nós estávamos nesta condição. Mas hoje nós somos transformados pelo Senhor. Muitas vezes, ainda assim, eles vão rejeitar até o fim de suas vidas, e então eles vão receber a ira de Deus sobre eles. Porém, nós não sabemos quem são, quem receberá esta ira de Deus. Então, o nosso trabalho é ser apenas o semeador. Mas eu pergunto a você, então, diante disso, sabendo que muitos vão rejeitar, o que é que você vai fazer por esta geração? Como é que você vai reagir diante de tamanha incredulidade? Vamos desistir? Vamos fechar as portas da igreja? Vamos parar de pregar o Evangelho porque muitos vão rejeitar? Ou vamos persistir como o Senhor Jesus e os apóstolos persistiram até o último dia que o Senhor os chamou para fazer? Nós vemos que Jesus, então, ele traz um espanto aos discípulos, com uma reação inesperada entre um daqueles solos, que nós vemos isso acontecer no versículo de número 8. Há uma semente, então, que caiu em uma boa terra, e esta, então, germinou. É isso que nós almejamos quando nós semeamos. É isso que nós almejamos quando nós anunciamos a verdade do Evangelho, que ela venha a germinar, que os eleitos de Deus ouçam a voz do bom pastor pela pregação do Evangelho, e eles então caminhem em direção a esta voz e se convertam. É o nosso desejo, que a igreja esteja cheia, não de números, não de pessoas apenas para falarmos, a Filadélfia está com muitas pessoas, mas que ela esteja cheia de convertidos, de pessoas que se renderam a Cristo Jesus. Este é o desejo de todos nós, como igreja, que todos então se salvem pela pregação do Evangelho, as nossas famílias, os nossos vizinhos, a nossa cidade. Mas veja então que é interessante, o espanto é por causa do bom rendimento então deste fruto, desta semente neste momento. Naturalmente, a colheita então, ela era de 6 por 1. Se ter uma colheita de 10 por 1, então já seria algo extraordinário. Esta semente então produziu muito mais. 30, 60, 100 por 1, porque estes ouviram o Evangelho, entenderam o Evangelho e obedeceram ao Senhor, produzindo frutos espirituais, continuaram expandindo o Evangelho, viveram em santidade, são aqueles que continuaram então servindo ao Senhor até o último dia de suas vidas. São aqueles que entenderam o desafio que Jesus deixou para eles e que em meio a qualquer cenário, de qualquer geração, eles continuaram em obediência. Eles continuaram atravessando as pontes do seu tempo como urgentes para chegar àqueles que não creem ainda. Para falar para eles que existe ainda esperança, para pregar com fidelidade a cada uma dessas pessoas. Meus irmãos, nós podemos ver que as bases do grande desafio, elas estão então entre essas duas questões simples para nós, entre a semente e o solo. Jesus, ele está então chamando neste instante aqueles que desejam ser seus discípulos, obedecer a ele todos os dias e cumprir, portanto, com o propósito para o qual ele nos fez, ao qual ele está nos chamando.
anunciar as boas novas em meio a esta geração, em meio a este tempo que nós estamos passando, em meio a este momento onde a geração está tão preocupada com a popularidade, que elas ficam tristes por causa de uma curtida que não recebeu de um irmão da igreja, com a foto que ela postou da família. Olha como essa geração, ela está precisando do Evangelho. Olha o quão pouco está mexendo com as estruturas das famílias. Está dividindo as famílias porque elas estão vendo no Facebook de umas e outras certos assuntos secundários que elas não concordam. Vejam como elas precisam voltar para Cristo. Que elas estão precisando entender que existe esperança para elas e para suas famílias, para que elas possam viver em paz. Meu irmão, minha irmã, você não foi chamado para ser popular. Você não foi chamado por Cristo Jesus para ser o irmão mais popular da Filadélfia. Não, você foi chamado para a obediência. Você foi chamado para servir em fidelidade. Existem alguns pregadores que são populares? Existem. Você conhece, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Não é de hoje que ele está alcançando popularidade e visibilidade. E Deus está usando isso para a sua glória. Ele não prega somente em igrejas presbiterianas mais. Ele avança, está pregando em outras denominações. Deus está sendo glorificado por isso. Mas ele então foi permissão de Deus que alcançou esta visibilidade. Mas nós não fomos chamados para isso. Se você acha que ao pregar o Evangelho você vai ser um Hernandes Dias Lopes na internet, você está no caminho errado. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado só para pregar. Só para atravessar a ponte da popularidade que tem no seu tempo, que é o desafio maior que nós temos hoje, talvez. Que é o que incomoda muita gente. Talvez você não seja conhecido. Mas talvez você seja o meio pelo qual um bairro todo de Itapeva possa conhecer o Evangelho e se converter. Talvez você não veja isso acontecer, porque Paulo pregou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Talvez você seja esse instrumento, mas que não se tornou popular. E não há problema nenhum nisso, porque o maior propósito aconteceu. Deus foi glorificado através da sua vida pela sua obediência. Meus irmãos, você não foi chamado apenas para ver os semeadores trabalharem. Você não foi chamado para você continuar no seu lugar para sempre, apenas assistindo o mover de Deus. Você foi chamado para participar daquilo que Deus está fazendo neste tempo. Você foi chamado para ser o semeador, para você ir até as pessoas e, se Deus permitir, você encontrar as boas terras. E você ver estes frutos, então, começarem a aparecer, porque o trabalho é para todos. Todos os cristãos, e que privilégio é, meus irmãos, de você participar daquilo que o Deus Todo-Poderoso está fazendo nesta terra. Você ser um canal de bênçãos, pela pregação do Evangelho, para aqueles que estão sofrendo porque estão nas trevas. Você está sendo chamado para servir em algo precioso, que nem todo mundo está sendo chamado para fazer. Meus queridos, vocês não foram chamados nessa geração para continuar agindo como as gerações anteriores fizeram. Vocês foram chamados para semear neste tempo, neste século, nesta geração. Por isso você foi chamado para entender o tempo em que você vive. Você precisa viver este dia. Você precisa viver esta geração. Você precisa viver o que está acontecendo hoje e compreender como é que eles pensam, como é que eles agem, para que você possa chegar até eles e expor a palavra com clareza e a pregação do Evangelho chegar e ter ação eficaz nestes corações.
Irmãos, nós podemos viver na geração mais incrédula de todos os tempos. Nós podemos estar no tempo mais difícil de pregar o Evangelho ao longo de toda a história da igreja, mas se nós confiarmos no poder de Deus pelo seu Espírito, nós vamos ver o Senhor agindo. Nós vamos ver pessoas se convertendo. Se você e eu pregarmos a palavra com fidelidade, anunciarmos somente a Cristo Jesus como Salvador, você vai ver a igreja sendo transformada. Você vai ver a igreja expandindo. Você vai ver a igreja crescendo, não em número somente para nós disputarmos com as outras igrejas da cidade, não para isso, mas para Deus ser glorificado, porque as pessoas estão se convertendo e se entregando a Ele. A ponte da popularidade, que é um desafio, ela precisa ser atravessada para não te impedir, não ser uma barreira para o seu serviço, para a sua pregação do Evangelho. Por isso, jamais deixe que isso desanime você, que isso faça com que você abandone a sua missão, que você pare de falar com fidelidade, que você pare de falar a palavra de Deus. Não deixe, porque você tem o Deus Todo-Poderoso agindo em você e através de você. Portanto, dependa de Deus. Anuncie a verdade, porque esta geração está te aguardando, semeador, para que você lance a semente e espalhe a notícia de que a salvação em Cristo Jesus, ela é real, porque o preço para a nossa salvação já foi pago na cruz. Basta nós anunciarmos. Eu quero convidar você a se colocar em pé neste instante. E quero convidar os irmãos do louvor para que venham à frente, para nos conduzirem neste último cântico ao nosso Deus. E que você declare ao Senhor com todo o seu esforço, com todo o seu fôlego, porque o nosso Deus é o único digno de ser adorado, o único ao qual nós servimos, a quem merece toda a nossa honra. Então expresse todo o seu louvor ao Senhor. E se você veio esta noite à casa do Senhor e você não está comprometido com o reino, se não é o reino de Deus a sua prioridade, comprometa-se. Se você não está se esforçando, esforce-se, envolva-se, entregue-se ao Senhor Jesus nesta noite.